Bom, gente, nessa primeira aula do curso, eu quero explicar o conceito de homeostase energética e de entrada e saída de calor. Emagrecimento, déficit calórico, nada mais é do que sair mais energia do que aquela energia que entrou, né? Então, nós temos a entrada de energia aqui, obviamente pelas calorias da dieta, né? E o que vai ditar isso é questão de fome, saciedade. Temos também fatores sociais, psicológicos, o próprio ambiente que você está, um ambiente hiperpalatável, hipercalórico, um ambiente de privação calórica, tudo isso vai ditar a entrada de energia. Já a saída, nós temos principalmente a saída por calor. E por que é importante entender isso? Porque a gente vai falar bastante de termogênicos, né? Ou na forma de alimentos, ou na forma de suplementos, que a ideia é aumentar ali a dissipação, a perda de energia na forma de calor. Temos também a saída de energia na forma de trabalho, né? O próprio fato de eu circular isso daqui, estou fazendo o quê? Gastando energia, né, como trabalho. Que tipo de energia é essa? Energia mecânica. Então, o que eu tenho que entender? Por exemplo, eu acabei de almoçar. Eu ingeri o quê? Energia química na forma de alimentos, né? Uma parte vai ser estocada, uma parte já está servindo como energia agora para eu realizar minhas ações. Essa parte que está servindo como energia agora vem da onde? Principalmente dos carboidratos, que é uma coisinha que eu vou explicar também na dinâmica do consumo e saída de carboidratos, né? Qual que é a ordem, o que acontece quando a gente consome carboidrato. Então, eu estou fazendo o quê? Pegando um pouquinho dessa energia química, transformando em energia mecânica, e ao mesmo tempo, eu também estou fazendo energia ali através de termogênese. Qual que é a termogênese que eu estou fazendo? Pós-prandial, que a gente vai falar bastante, né? Principalmente nas aulas de mitos de obesidade. Essa termogênese pós-prandial é aquele gasto calórico logo após a ingestão dos alimentos, né? Então os alimentos têm um pequeno gasto calórico em sua digestão, metabolização. Estou tendo essa termogênese também, né? Então, transporte através de membranas, isso obviamente gasta calorias, né? O transporte ativo é aquele transporte que gasta energia, que gasta ATP. Transporte mecânico, o próprio movimento, eu ir para cá, ir para lá, estou gastando energia. Trabalho químico, então, síntese para crescimento e subsistência. Isso não é só, igual o pessoal pensa, síntese proteica, gasto de energia. Eu tenho gasto também para síntese, por exemplo, de neurotransmissores, de hormônios. Eu tenho um gasto calórico para pegar moléculas de carboidrato e transformá-las em moléculas de gordura, ok? Isso gera um leve gasto, gera um leve trabalho, né? E também tenho o armazenamento de energia, né? Um paciente que tem um alto armazenamento é um paciente que tem grande volume de triglicerídeos em seus adipócitos, ok? Fazendo com que o adipócito fique maior e até com que eu gere depois mais adipócitos que vão também aumentando, né? Então, vou aumentando o conteúdo de triglicerídeos nos adipócitos. O que é adipócito, Felipe? Célula de gordura, né? Também tem armazenamento de energia na forma de glicogênio, né? Então, músculo. Tem glicogênio também hepático, né? Principalmente no músculo. Tem esse armazenamento de energia, ok? Então, nós temos entrada e saída de energia. O emagrecimento se dá pela saída de energia ser maior do que a entrada. Então, é simplesmente isso, de uma maneira bem leiga, bem rasa, sim. Mas o que a gente vai ver é que há diversas fases, diversos processos aqui que podem não só facilitar essa entrada, como atrapalhar essa entrada, como também facilitar essa saída, quanto atrapalhar essa saída de energia, né? Principalmente um déficit calórico prolongado, ali que vai ficando mais difícil de sustentar. Bom, nosso corpo, ele pode ser constituído em quê? Né? Podemos olhar de uma maneira mais simples, onde nós temos aqui a massa livre de gordura. Olha só, o que engloba a massa livre de gordura? Proteínas viscerais, água intracelular, água extracelular, massa óssea, que obviamente já estão incluídos os órgãos, né? A partir das proteínas viscerais. E, sem ser a massa livre de gordura, sobra o quê?
A massa gorda, né? Massa magra, massa gorda. Massa magra, pessoal, não é só músculo, né? Até porque no músculo nós temos também, né, no tecido muscular nós temos água também. Então, massa magra não é só fibra muscular, ok? E uma coisa muito importante é isso aqui. Por quê? Porque boa parte do nosso corpo é água, já vou mostrar nos próximos slides. E ok, isso aí a gente já sabe desde a quinta série, mas qual que é a importância de entender isso na hora de estruturar uma dieta? Alterações planejadas ou não planejadas de peso, né? Então eu tenho uma paciente que está numa low carb, eu vou mostrar por que a low carb reduz mais água corporal, não adianta você falar low carb reduz mais água corporal, beleza, mas tem que explicar por quê, não é só glicogênio, né? Então a paciente está numa low carb, eu vou fazer o quê? Eu vou subir o carbo dela. Ela vai ter inicialmente uma maior retenção. E eu vou ter que explicar isso para ela. Eu vou ter que explicar que vai subir isso daqui e vai subir o quê? Peso, né? O peso dela vai subir, obviamente, porque vai subir a água e também o glicogênio, já que estou dando mais carboidrato. Quando eu começo uma cetogênica com paciente, né, ainda mais um paciente com obesidade, bastante retido, o que acontece? O peso despenca. Eu preciso saber diferenciar água corporal, principalmente extracelular, de massa gorda. Não só no atendimento, mas também numa leitura crítica de estudos científicos, ok? Outra coisa, também, voltada mais para estudos científicos. Tal estudo, tal dieta aumentou massa livre de gordura. Legal. Significa que foi mais músculo? Não, não significa. Eu tenho que ter métodos para avaliar o que foi massa livre de gordura e o que foi água. Então, no caso, ali geralmente se junta a bioimpedância, que é uma excelente ferramenta para calcular água, né? E se junta a DEXA, que avalia ali massa livre de gordura. É uma das maneiras de tentar juntar esses dados para ter uma melhor ali avaliação da massa livre de gordura seca, que não é aquela massa livre de gordura com água, ok? É uma das ideias, né? É uma dos métodos que alguns autores usam para minimizar esse reflexo de água no ganho de massa livre de gordura. Por que é importante fazer isso? Vamos pensar que eu fiz duas dietas no meu protocolo científico. Uma dieta hipercalórica com cetogênica, outra dieta hipercalórica 80% de carboidrato. É óbvio que a 80% carboidrato vai puxar mais água, mas eu quero avaliar o quê? Hipertrofia, não quero avaliar massa livre de gordura. Então, também um cuidado na hora de avaliar estudos científicos, ok? Também porque é importante entender tudo isso aqui, né? Sair um pouquinho do básico. Se eu tenho um paciente que tem, sei lá, 70 quilos de gordura, né? Ou melhor, 100 quilos de gordura, né? 100 quilos de gordura, fica mais rápido esse cálculo. 100 quilos de peso total. 20 quilos de gordura. Quanto que ele tem aqui? 20%, né? De gordura. Ok. Fiz uma cetogênica nele. Ele foi para 90 quilos, né? Em 40 dias. Mas acabou que ele errou a mão. Ele exagerou nos óleos, exagerou na manteiga. Então, ele perdeu água? Perdeu. Perdeu gordura? Perdeu. Mas desses 90 quilos, né? Foi o quê? 8 quilos de água, estava bem retido, 2 quilos gordura, ok? Então, antes ele tinha 20 para 100, 20 quilos de gordura para 100 quilos total. Ele tinha 20% de gordura para 100 quilos no total. Agora, ele tem o quê? 18 quilos de gordura, perdeu 2, para 90 quilos no total. O que aconteceu? O percentual de gordura dele subiu, não é mais 20%, é mais 18 de 90, é mais do que 20%, ok? Então, se a gente for usar só percentual, esquecendo a água, a gente vai falar, olha só, você engordou. Como que eu engordei? Eu perdi 10 quilos, mas você engordou. Ou pior ainda, se você não souber diferenciar água extracelular de massa muscular, você vai falar, olha só, você perdeu 2 kg de gordura, mas perdeu 8 de massa livre de gordura. Está errada a estratégia, porque você está perdendo mais massa muscular. E falar isso é errado. Não, você perdeu mais água, ok? Esses foram alguns dos inúmeros exemplos que eu poderia utilizar para explicar a importância de diferenciar os métodos aqui, né, os tipos de composições corporais.
Bom, nós temos aqui então conteúdo de água, né? Esse gráfico é um pouquinho puxado, mas eu explico para vocês aqui no material, vai dar para ver melhor, é que a TV aqui é bem grande. Mas basicamente, né? Olha só, homem, 65% de água quando bebê, né? 1 a 9 anos, 62%. 10 a 16 anos, 59%, ok? 17 a 39%. A maioria do público, né? 61%. 40 a 59%, 55% de água. E aqui, depois de 60 anos, 52%. Mulher tem menos, né? Até os 9 anos é igual. 65 e 62. Depois começa a ter uma diferença. 10 a 16, 57% da mulher é água. E 17 a 39, 51%, 40 a 59, 47%, mais 60 anos, 46%. Isso é porque o homem também tem mais massa muscular. Então, percentualmente, acaba diminuindo o total de água, ok? E isso é importante a gente saber também por causa das mudanças drásticas que podem ocorrer no peso. Não só pelas dietas, mas também por mudanças ali de refeições, fez refeição livre, acabou tendo uma grande carga de sódio durante uma refeição, aí pode acontecer sim, né, de ter maior retenção ou não, e o total de água que a gente tem no organismo é muito grande, né? Logo, isso deixa bem claro como que pode haver pequenas ou grandes variações, né, em tempo muito curto. Bom, um conceito muito importante, principalmente quando a gente falar de manutenção do emagrecimento, é o conceito de homeostasia. Toda vez que nós temos alteração externa aqui, né, nós vamos ter uma tentativa de manter homeostasia. Uma alteração interna também vai tentar manter essa homeostasia, né? E aí ele tenta compensar, né? Para quê? Para manter ali as funções normais do organismo. Se ele consegue compensar, teoricamente, já explico por que teoricamente, temos saúde. Se não consegue compensar, temos doença. Como assim? Bom, tem um indivíduo, né? 18 aos 25 anos, está ele lá com 1,80 de altura, 80 quilos, excelente composição corporal. Aí ele casou, teve filhos, parou de fazer exercício, começou a viver de iFood, inicialmente vai começar a ganhar gordura. O que vai acontecer? Né? Ele vai ter maior liberação de sinais sacietógenos. Para quê? Para impedir esse ganho, esse aumento do tecido adiposo. Então, o que é isso? Esses sinais são alterações aqui para compensar, né, essa alteração externa que foi o excesso de calorias com menor gasto. Beleza, mas a partir do momento que o organismo não consegue compensar, por quê? Estou saciado, mas ainda assim vou comer mais um pouquinho porque está gostoso. Estou ali com tempo livre. Né? Eu sei que meu organismo dá sinais para aumentar meu gasto calórico, né, para me movimentar mais, mas ainda assim eu não quero, prefiro ver aqui minha Netflix. A partir do momento que esses sinais vão perdendo ali a sua força, eu tenho uma falha na compensação e aí eu tenho paciente com sobrepeso ou obesidade. E o pior, a partir do momento que eu mantenho esse paciente muito tempo com sobrepeso ou obesidade, ou em casos que há uma obesidade infantil, uma obesidade já na adolescência, o organismo pega essa alteração de maior percentual de gordura, né, ou quilagem de gordura, sendo até mais exato, e ele trata isso como um conceito correto de homeostasia. E quando o paciente já está muito tempo com obesidade, sempre teve um histórico grande de obesidade, nunca conseguiu emagrecer e manter, por isso que é importante na anamnese a gente perguntar para esse paciente quanto tempo ele está nesse peso, se houve alteração, se ele já conseguiu emagrecer e retornou, se não, se houve obesidade infantil, enfim. Quanto maior o tempo que o paciente está obeso, ainda mais um tempo ali anterior, frente à questão da infância e da adolescência, maior essa sinalização de que esse peso maior é realmente o peso correto, né? O cérebro entende que esse peso maior é o peso correto. Consequentemente, a alteração externa, que é baixar as calorias para diminuir o peso, vai fazer o quê? Uma tentativa do organismo de compensar essa alteração. Consequentemente, esse paciente vai sentir muito mais fome
e vai ter uma tendência a menor gasto energético ao longo do dia, né? Que a gente chama esse menor gasto de NIAT, né? Que é termogênese de atividades não relacionadas ao exercício, NIAT, ok? Então, o que vai acontecer? Uma tentativa de compensar a alteração que o organismo julgou que é correta, justamente por causa desse histórico do meu paciente de obesidade, né? Bom, e aqui, primeira coisa que eu sempre falo é: quer ter facilidade para emagrecer? Não engorde. Porque a partir do momento que você engorda e fica muito tempo com esse peso, é mais difícil emagrecer. Esse meu paciente, 1,80, tinha 80 quilos, né? Passou ali um ano em casa por causa da pandemia, foi para 88. Para ele vai ser mais fácil voltar para 80 do que aquele cara que tem os mesmos 1,80, mas tem 88 e teve a vida toda 110. Agora chegou a 88. Mas aí vamos falar que eu quero que ele chegue em 80. Vai ser muito mais difícil para ele, porque ele tem essa regulação de homeostasia frente ao maior peso corporal, além de um volume maior de adipócitos que eu vou explicar, né, em vídeos posteriores, ok? Nós temos aqui as recomendações nutricionais, né? É claro que a gente vai ver dietas que vão variar muito tudo isso daqui. Por isso, quando me perguntam, Felipe, quanto de carboidrato tem que usar no emagrecimento? A resposta é, não sei. Por quê? Porque eu posso usar tanto 30 gramas quanto eu posso usar 400 gramas, tá? Tudo depende do histórico do paciente, é isso que eu vou mostrar para vocês nesse curso. O mesmo raciocínio vale para gorduras, né? Proteínas dá para trabalhar com um range um pouquinho mais apertadinho, né, no emagrecimento e na manutenção, mas também vou explicar para vocês como que a gente vai definir a dieta do paciente. Proteínas aqui na manutenção, 0,8 a 1 grama quilo de peso corporal por dia. A gente vai discutir bastante sobre esses valores, né? Aqui é para indivíduo sedentário. Como que eu avalio proteínas no plasma do meu paciente, né? Na verdade, ingestão de proteína. Proteína plasmática, né? A mais comumente avaliada é a albumina, né? Índice de creatinina in altura, para avaliar a excreção de creatinina também, se está correto ou não, né? Balanço nitrogenado e balanço nitrogenado mais excreção são métodos ali avaliados, né, mais em estudos científicos. O que é um balanço nitrogenado? Os macronutrientes têm carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Mas a proteína tem também nitrogênio. Se eu ingiro proteínas, eu aumento a ingestão de nitrogênio. E depois da ingestão, eu vou ter a queda de nitrogênio. O balanço nitrogenado é o saldo disso daqui, considerando que ele pode ser positivo, negativo ou neutro. Então, um balanço nitrogenado positivo significa que eu estou fazendo mais síntese proteica. Não confundam síntese proteica com síntese proteica muscular. Síntese proteica no organismo todo. O órgão que mais renova os tecidos proteicos é intestino, tá? Então, para fazer a barreirinha, né, certinha ali intestinal, né, para proteger contra patógenos. Agora eu tenho a síntese proteica muscular, que aí são métodos ali também utilizados, né, em estudos científicos. Então, balanço nitrogenado é isso, né? E também podemos ver pela excreção urinária de 3-metilhistidina, que é um marcador que eles colocam também, né, nos alimentos. Eles conseguem avaliar, nos alimentos ou também em infusão, né, eles conseguem ali avaliar a excreção, né? Glicídios são os nossos carboidratos. 50% do valor energético total são as recomendações, não significa que eu preciso segui-las, são recomendações populacionais, tá? A ideia de falar que esse valor é alto para uma população dependente, né? Enfim, brasileiros, africanos, indígenas, enfim. Não, a gente não pode definir se é alto ou não sem olhar diversas outras coisas, né? E uma delas é o quê? Acesso aos alimentos. Não adianta falar, o percentual de carboidrato é muito alto na nossa população tem bastante obesidade. Ok, vamos subir gorduras saudáveis? Vamos. Mas meu paciente vai ter acesso a gorduras mais saudáveis, né? Ele vai conseguir, pelo mesmo valor que ele conseguiria X de calorias de carboidratos, X de calorias de gorduras saudáveis, é isso que entra em pauta, ok? Não é só uma questão de ficar avaliando o metabolismo do carboidrato, é questão de avaliar também reposição energética, né? Mas é claro que isso é muito discutível, porque
Nos anos 70, a gente tinha índices muito altos de desnutrição, de morte por desnutrição, inclusive no Brasil, né? E hoje a gente tem, na verdade, o oposto. Claro que tem muita gente ainda desnutrida ou com desnutrição proteica, ou seja, ingere calorias, sim, mas ingere proteínas e aminoácidos nutricionalmente essenciais suficientes? Não, ok? Mas o principal problema hoje é a obesidade, também por isso esse curso, ok? Aqui temos a recomendação de fibra, 20 a 30 gramas de fibras diárias. Um raciocínio também interessante é pensar em 14 gramas de fibras a cada 1.000 calorias, né? Então, aqui 2.000 calorias teríamos 28 gramas de fibra, né? Gorduras, 7% do valor energético total, que é de 30 a 35% de gorduras, né? 7% do total em gordura saturada. 10% em poliinsaturada, mais que 10%, mais que 20% em monoinsaturada. Colesterol dietético hoje não é mais uma avaliação, ok? Porque quando a gente aumenta a excreção de colesterol dietético, nosso corpo regula para maior excreção. Logo, aumentar a ingestão de colesterol dietético não significa que vou aumentar o total de colesterol no meu sangue, ok? Como que eu avalio gorduras pelo perfil lipídico, né? Então, só virar aqui. Quando eu quero avaliar o perfil lipídico, eu vou avaliar o quê? Colesterol total, HDL, triglicerídeo, né? E, gente, para calcular o LDL é muito fácil, né? Temos até tabelas ali na formulazinhas básicas no Google. Não precisa pedir, gastar dinheiro com o exame, dá para fazer cálculo de LDL, tá? Índice de Castelli vai comparar proporções de colesterol total, de HDL, triglicerídeos, dependendo ali do índice. Para avaliar biomarcadores glicídicos, eu tenho a glicemia de jejum, tá? Aquela que vai geralmente até 100 ou até 126 no pré-diabético. Glicemia pós-prandial, né? Também podendo ser usado o teste oral de tolerância à glicose, que o paciente ingere uma carga de glicose, 75 gramas, e se avalia a resposta glicídica, né? O aumento de glicemia. Hemoglobina glicosilada ou glicada, que vai avaliar o percentual ali. Isso daqui vocês devem conhecer mais como HbA1c, né? Vai avaliar o percentual de glicação nas moléculas de hemoglobina, ok? Sendo esse também um marcador mais crônico, ou seja, um marcador que vai avaliar o número de percentual de hemoglobinas glicadas, né, em cerca de 60 a 90 dias. Então é um marcador mais crônico. Os outros dois são mais marcadores agudos. Frutosamina também é um marcador ali de glicação, mas de glicação não, na verdade de atividade da glicose, mas em cerca de semanas, ok? Curva glicêmica vai avaliar o total de glicose dentro de um horário X, né? Por exemplo, 100 a 180 minutos, ok? E glicose urinária, a glicosúria também. O paciente diabético ele tem também ali uma excreção de glicose, também é avaliado, mas o nutricionista não pede exame de urina, né? O nutricionista geralmente foca principalmente jejum, principalmente hemoglobina glicada. Glicemia pós-prandial também pode ser interessante, ok? Bom, e aqui os componentes do gasto energético total, tá? Nunca confundam TMB com TMR, ou metabolismo basal com metabolismo em repouso. O metabolismo basal não conta as horas de vigília aqui, horas de sono. Então, o metabolismo em repouso, geralmente ele é 10% maior... Opa, contrário, né? Não sei como que apago essa canetinha aqui, mas o metabolismo em repouso é 10% maior, ok? Do que TMP, tá? Então, não são a mesma coisa. Além disso, eu tenho a termogênese por atividade, exercícios físicos e a termogênese alimentar. Tudo isso vai formar quem? Meu GET. Qual que é o mais modificável aqui? Esse daqui, né?
Eu consigo aumentar meu metabolismo basal em repouso? Consigo. Como que eu consigo fazer isso? Ganhando peso. Ou para aumentar, ganhar, para baixar, perder peso. Né? Então, quando eu aumento meu metabolismo em repouso, eu estou fazendo o quê? Ganhando peso, ganhando tecido. Ok? Mas não é tão significativo assim. Vou explicar também para vocês, tanto na aula de calorias por órgãos, quanto na aula de emagrecimento e termogênese adaptativa. No entanto, eu consigo aumentar isso aqui. Né? Eu estou aumentando o meu agora. Eu estou aqui em pé, escrevendo, me mexendo. Poderia estar sentado ali no computador, vendo uma série. Estou aumentando de uma maneira significativa? Não. Nesse tempo curto, não. Mas vamos pensar nisso numa aula de 12 horas. Aí sim, né? Então é isso que eu mais consigo aumentar. E esse daqui, eu vou mostrar algumas diferenças, principalmente voltadas para proteínas, tá? Mas o melhor jeito de aumentar o gasto energético total é isso daqui, termogênese por atividade e exercícios físicos, ok? Bom, gente, para terminar, né, a gente vai pensar, eu já vou iniciar aqui uma avaliação de tecidos, né, e de estados alimentados ou em jejum, tá? Isso aqui vai ser a parte mais importante da aula. Então, quando eu estou alimentado, eu tenho consumo de carboidratos, aminoácidos e gorduras no intestino. Vão entrar no sistema venoso portal, no intestino, e o sistema porta. Meu pâncreas vai liberar insulina, ok? E vai baixar glucagon. Uma parte desses triglicerídeos e de glicose vão para o tecido adiposo, uma parte vai para o músculo, né? Olha só, síntese de triacilgliceróis e glicose. Fígado, síntese de glicogênio, ácidos graxos, posso ter gordura hepática, formando triglicerídeos, e de VLDL. VLDL pega essa gordurinha que está aqui no fígado e pode levar para o tecido adiposo. Músculo, síntese proteica, os aminoácidos aqui também, tá? No intestino também tem a síntese proteica, por exemplo, né? Tenho aqui no músculo síntese de glicogênio e captação de glicose. E no cérebro eu vou usar principalmente glicose, né? Então, quando eu estou alimentado, eu capturo aminoácidos, capturo aqui energia na forma de glicogênio, triacilgliceróis, né, e proteína. Já em jejum, não tem nutrientes no intestino, então eu preciso aumentar a glicose e aminoácidos no sangue para fazer gliconeogênese. Logo, quem faz isso é o glucagon que sobe, fazendo o quê? Liberação de ácidos graxos, né? Eu quebro esses tecidos adiposos aqui em ácidos graxos, liberação de glicose aqui no meu fígado, né? Liberação também de glicose aqui no músculo, através de aminoácidos que fazem glicose, e tudo isso vindo para o meu cérebro, né? Os ácidos graxos aqui formam também glicerol, que também vem para o meu cérebro para fornecer energia, ok? Mas não pensem que isso significa que jejum é para emagrecer, se alimentar é para engordar, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica de todos os órgãos, ok? Próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre tudo isso. Bom, gente, muito obrigado. Essa foi uma das aulas iniciais, né, para introduzir esse curso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.